que nós tivemos na vida, das nossas trajetórias. E acho que o mais simbólico que pode representar isso é que esse livro não é só um livro, não é só um, né? São dois livros. É um livro de textos, mas também um livro de fotografias. Então, as imagens sintetizam muitas das coisas das quais nós não temos nem condições de falar aqui. Então, vou passar a palavra para os meus camaradas para eles se apresentarem. E aí a gente vai, ao longo da noite, vamos contar um pouquinho de como foi o processo de concepção do livro, do que é que toca ele, enfim, das nossas histórias. Obrigado. Espero que vocês gostem. Olá, boa noite a todos e todas. Me chamo Gustavo Prieto, eu sou professor na Universidade Federal de São Paulo, no Instituto das Cidades, um campus novo. Então acho que a primeira coisa a falar é que a nossa conversa hoje vai ser um pouco sobre Canudos, mas fundamentalmente sobre reforma agrária. Então Canudos é uma alegoria importante para a gente debater a importância fundamental de discutir a questão sertaneja, mas sobretudo ele funciona como uma alegoria no sentido do Benjamin, Walter Benjamin, para a gente conversar um pouco ao longo da noite sobre alguns dos sentidos políticos e, obviamente, dos sentidos também de luta e de resistência, sobre os sentidos do aprendizado de Canudos em relação a uma contextualização sobre qual é a alegoria que ele funciona e se reproduz para a gente pensar o século XXI. Então, no momento de ascensão do protofascismo ou do fascismo no Brasil, discutir e pensar Canudos é também observar que Canudos não se rendeu. Então, como Canudos não se rendeu e não se renderá, nós somos Canudos. Então, discutir um pouco Canudos como essa alegoria potente para pensar e imaginar outros cenários possíveis, inclusive para a própria reconstrução daqueles que lutam, e o sentido também profundo sobre qual é a relação entre objetividade e subjetividade política que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Além disso, acho que é importante frisar, meio para começar introduzir uma prosa, que esse livro ele faz parte de um encontro também de uma relação a contrapelo de uma leitura sobre os sertões. Então é fundamental também uma conversa, sobretudo no pós-Filipe, em que o Euclides foi homenageado, a gente conversar um pouco sobre outras leituras possíveis e outras formas de ler os sertões e, sobretudo, de ler a obra e a trajetória do Euclides da Cunha. Então a gente vai prosear um pouquinho sobre isso e, claro, a palavra agora a João, que é nossa figura absolutamente central, nosso mestre, nosso griot hoje aqui com vocês. Boa noite a todos. Meu coração está quase saltando assim para fora, né? De alegria por todos esses dias de reencontros, né? E estar aqui na Livraria Travessa com esse lindo livro, com grandes amigos, é algo fantástico. Eu sou João Batista, sou descendente de conselheirista, do povo que lutou ao lado de Antônio Conselheiro lá na Guerra de Canudos, e estar aqui é algo primeiro incrível, porque estou aqui contando um pouco da minha história, né? Porque os conselheiristas que estavam ao lado de Antônio Conselheiro viveram em parte. Então jamais poderemos escrever com todas as formas o que de fato aconteceu ali, porque foi algo terrível, né? Então nós vamos entender um pouco nesse bate-papo aqui, nesse contexto. Então sou historiador, trabalho como guia local lá em Canudos e sempre visito cotidianamente o cenário da guerra. E visitar, cada visita que fazemos lá é algo sempre tocante, né? Visitar um cenário de guerra é algo que toca a alma da gente. Então, vou passar para a Joana e já nós estaremos assim, batendo um papo assim, sobre o sertão, sertões. Boa noite. Acho que a primeira coisa eu queria fazer um agradecimento para aquelas duas pessoinhas que estão aqui, que são meus filhos,
que esse livro ele é fruto de um tempo que eu não estive com eles. E, então, enfim, é para eles esse livro, acho que é para eles. Eu acho que também queria fazer um agradecimento muito especial aos amigos e interlocutores como Gustavo, Caio e João disseram aqui. Eu acho que esse livro é produto, ele é fruto de muitos encontros nossos, encontros e não só nossos que estamos aqui, mas nossos com Patrícia, com Camila, com Edson, com Lu, com Marta, reencontros que a gente vai fazendo ao longo da vida, e o Rio de fato é um momento muito significativo, fazer o lançamento desse livro aqui. Canudos, uma parte de Canudos está aqui na Providência, né? Foi simplesmente fantástico chegar no Rio de novo, depois de 1 ano e meio longe daqui, 1 ano depois de ter ido a Canudos, chegar e ver a Providência com João. Hoje foi incrível e foi bastante significativo para mim. Então, eu queria agradecer aos amigos e às várias interlocuções que a gente pôde fazer e, enfim, por terem aceitado o convite dessas andanças. Queria também dedicar esse livro e esse momento aqui a Chico de Oliveira, que foi meu orientador e que morreu semana passada, quarta-feira. Eu não pude entregar o livro a ele, mas ele está presente na forma como eu me posiciono, inclusive, em relação à universidade pública. E enfim, eu acho que tem uma coisa que Chico nos ensinou e que a mim especialmente é conversar de igual para igual. E apesar de ter sido o maior, na minha opinião, o maior sociólogo desse país, ele sentava numa mesa e apertava aquele olhinho dele assim, falava: "E minha filha? E Joaninha?" E ouvia com a mesma importância que ele ouvia o Abensur quando foi nos visitar lá no Nedic. E Chico, eu acho que tinha também uma coisa que é importante, que tem a ver com esse livro, que é não se render à imagem que a gente tem de um país dividido, cindido, dual. Ele se trabalhou a vida inteira contra o dualismo, né? O texto dele talvez o mais conhecido, Crítica à Razão Dualista, é um manifesto importante para a gente conseguir compreender do que se trata esse país, né? Por que a gente volta a Canudos e, na verdade, volta ao Brasil, né? A gente reencontra o Brasil quando chega em Canudos, e é importante olhar não desde o Centro-Sul, né? E isso eu acho que é o mais significativo dos textos do Chico, e que eu espero ter conseguido aprender um pouquinho com ele. E então, para ele também, o meu agradecimento e a minha homenagem e uma saudade que já é grande. Por fim, eu queria dizer que esse livro também ele é produto da universidade pública, né? Que é uma coisa importante a se dizer. Somos professores, pesquisadores, militantes que estão dentro e fora da universidade, pessoas que estão conversando, pensando o mundo, produzindo crítica a partir da universidade e defendendo a universidade, né? Como um lugar possível de construção de um outro mundo, né? E isso se faz não nos muros da universidade, somente fechado, ensimesmado, mas sobretudo nessa relação nem sempre simples, nem sempre fácil, né, com os nossos nos lugares aonde as coisas estão acontecendo, né? A quente, como a gente gosta de dizer. E nesse momento que a gente virou alvo, né,
É importante dizer que esse livro, ele também é produto disso, acho. E também de gente que, fora da universidade, acredita numa dimensão pública da vida, do conhecimento e da sua própria luta, né? Então é isso, a gente tá aí para conversar. Acho que agora a gente pode dar início a falas mais direcionadas ao livro, a contar um pouco, a dividir, a partilhar, a compartilhar um pouco disso. E acho que ia ser interessante começar um pouquinho ouvindo o João. Então, assim, João, a gente veio da Flip, né? Como o Gustavo disse, a Flip estava tecendo homenagens a Euclides. E aí eu queria ouvir de você qual que é a importância de tecer, qual que é a importância de dizer, de construir isso que a gente vem chamando de narrativas a contrapelo. Qual que é a importância que você entende de construir a narrativa conselheirista da história? E como que você vê isso dentro desse livro? Vou falar um pouquinho começando de Canudos, né? Porque em todo o nosso contexto histórico, principalmente da didática, né? A nossa história é sempre contada, principalmente a história de Canudos, pela visão do outro, né? Do militar, do exército. Então, você tem o professor José Calazans, que é o nosso mestre da historiografia canudense, que foi um grande pesquisador, e que ele vai dizer, olha, é preciso sair, né? Tirar os sertões da gaiola de ouro, né? Os sertões, durante muito tempo, ficou ali dentro daquela gaiola de ouro, intocável, e tudo que se escrevia tinha que passar pelos sertões. E aí Calazans ele vai nos mostrar uma série de outros livros que foram escritos muito antes do Euclides, que tem uma narrativa um pouco mais sentimental do que foi vivido, do que as pessoas viveram ali dentro do palco de guerra. Os livros didáticos ele sempre vai tratar Canudos como o bandidismo social, né? Porque o livro de Euclides também trata dessa forma. Então o Euclides da Cunha, principalmente a respeito de Antônio Conselheiro, vai dizer que Antônio Conselheiro foi traído pela mulher, vestiu camisolão azul e saiu como um doido, um louco, um lunático, pregando e arrebanhando outros doidos, outros loucos, ignorantes, para fundar um arraial. E Canudos foi o último quilombo, né? E também foi o primeiro movimento de reforma agrária do nosso país, que de fato existiu, em que, quando Antônio Conselheiro vai dizer que a terra é de todos, que a terra é de ninguém, como vamos pagar por algo que nunca nos deram. E o próprio Machado de Assis ele vai questionar isso, né? O Machado de Assis vai dizer, olha, que vínculo é esse, repito, que prende tão fortemente esses fanáticos, né, ao conselheiro, né? Em que consiste a doutrina deste homem, né? Vai dizer Machado de Assis. Então, nessa narrativa dos sertões é preciso buscar outras fontes bibliográficas para não ficar apenas nos sertões. E aí o Calazans vai dizer que os vencidos também merecem um lugar na história, não devem ficar no anonimato. Por isso que é importante ouvir as vozes dos vencidos, né? E aí Calazans ele faz brilhantemente isso, porque Eudorico Tavares, na reportagem da revista Cruzeiro, vai lá com o Pierre Verger, fotografa vários sobreviventes da guerra, fotografa filho de sobrevivente da guerra, como foi o caso da minha bisavó, que foi fotografada em 1946 por Pierre Verger, lá na segunda Canudos já. E Eudorico vai pegar essas narrativas desses sobreviventes da guerra. E Calazans retorna lá já depois, em 1950, e também entrevista essas pessoas. E talvez faltou isso no livro Sertões. Luiz Acuña não viu tudo aquilo que ele escreveu, né? Luiz Acuña chegou lá em Canudos no dia 16 de setembro de 1897. Então, o que passou, né? E ele sai na manhã de 3 de outubro. Então ele não viu o que aconteceu nos últimos momentos, né? Como foram incendiados os corpos que ficaram sepultos ali em meio ao arraial, né? Como descreve Alves Martins Orcades, no livro de descrição de uma viagem a Canudos.
né? Nos poemas que descreve também Francisco Mangabeira, estudante de medicina lá nos hospitais de sangue do Exército. Então muitos tiveram um olhar diferenciado. Eu acredito que o Sertão dos Sertões, né, repensando contradições, essas contradições elas existem no livro Os Sertões, elas estão lá, e é preciso repensar, né, essas contradições e reconstruir veredas como está aqui no livro. Então é preciso fazer esse ponto a ponto. Eu acredito que é isso. Acho que é importante o que o João falou, sobretudo que eu acho que tem 3 pontos que são pontos nodais, são pontos que eu toquei um pouco na Flipei, mas eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho mais sobre, acho que 3 aspectos fundamentais que eu aprendi nessa relação daquilo que a gente nomeou durante um tempo como praxis, né? Essa relação fundamental entre teoria e a prática. Então, observar Canudos como uma relação absolutamente importante. Eu sou geógrafo de formação, né? Então, entender a importância das narrativas no lugar são absolutamente centrais para a gente pensar aquilo que significa trabalho de campo. Então, me parece que são três aprendizados que são importantes. A primeira é que Canudos não se rendeu. E isso é uma figuração dentro dos próprios sertões, inclusive a contrapelo de uma certa narrativa de que o sertanejo é, antes de tudo, um forte. Eu acho que essa dimensão, ela figura uma certa imagem altamente petrificada e muitas vezes idealizada sobre uma disputa narrativa que se tem dentro dos sertões e posterior a ele, que a gente estabelece hoje em dia como uma leitura euclidiana ou militar e uma leitura conselheirista. Ou, em termos importantes, a gente falar sobre as 3 Canudos. Então, quando o João está falando sobre a segunda Canudos, a primeira Canudos, é fundamental a gente discutir que a primeira Canudos foi incendiada com um massacre e um extermínio brutal que ocorreu entre aqueles camponeses conselheiristas que resistiam, e não só camponeses, né, mas também indígenas e também um conjunto de resistentes negros também nos sertões. O sertão também é negro e é fundamental a gente discutir isso, né? Esse massacre da primeira Canudos, aqueles que sobreviveram e resistiram e retornaram a Canudos, reconstruíram sob as ruínas, novamente o Benjamin aqui nos falando, né, nos narrando e falando coisas, né? Sob as ruínas construíram a segunda Canudos. Então, a partir da década de 30, começam-se os projetos altamente centrais e que foram figurados na ditadura militar com a grande política de combate à seca. Então, o desenvolvimentismo que opera desde Getúlio Vargas e que vai se realizar com o alagamento da segunda Canudos. Então, vejam, as ruínas que a gente de vez em quando vê, quando percebe alguma fotografia, alguma imagem de Canudos, é o alagamento da segunda Canudos. Então, Canudos foi arrasada, exterminada, massacrada sob o signo do progresso, sobre o signo da civilização. Então, um trecho absolutamente central, e eu vou recuperar com vocês, porque qual não foi minha surpresa, que quando terminou a Flip, a despedida da Flip oficial, tinha essa mesma citação que colocamos no livro. Vejam, estamos condenados à civilização. Essas palavras de Euclides, tá? Que foi reproduzido como final da nossa feira literária. Estamos condenados à civilização. Ou progredimos ou desapareceremos. A afirmativa é segura. Nós continuamos a reproduzir isso, com uma fronteira entre quem é gente e quem não é. Quem é humano e quem não é. Vejam, a figuração disso, política, do que significa o bolsonarismo, é absolutamente evidente, não é nenhuma analogia estapafúrdia. O quanto isso continua a operar como um projeto político absolutamente central, em que, vejam, o extermínio da primeira Canudos, narrado a partir da civilização, ganha um seu estopim absolutamente central quando a gente pensa sobre a segunda Canudos, que foi alagada sob o signo do combate à seca. Na verdade, o que aprendemos absolutamente central quando chegamos a Canudos, com João e com outros conselheiristas absolutamente importantes, é a ideia de convivência com a seca. Vejam, não é uma convivência harmoniosa com a seca, mas é o aprendizado do lugar. Aqueles que estabelecem cotidianamente a forma e a lógica de produção assentada
na terra. Então você chega em Canudos, qual não é a nossa surpresa quando a gente vê camponeses de fundo de pasto. O que são os camponeses de fundo de pasto, né? Que agrupados em determinados lugares têm suas terras como comunais, né? Então a ideologia da propriedade privada continuando ainda a operar em resistência com os conselheiristas, em resistência com os camponeses, que medeiam uma forma de realização da propriedade privada camponesa assentada na ideia de uma perspectiva comunal e não na propriedade privada capitalista da terra. Esse alagamento que acontece ainda sobre os primeiros desenhos ainda da ditadura civil-militar brasileira, entre 67 e 68, ela novamente tenta... Então, Canudos foi exterminada a ferro e fogo, com o poder dos militares, com o poder do incêndio, com o poder do massacre. Vejam, é absolutamente central para aqueles que quiserem e puderem, né? Começar com essa imagem é absolutamente central, porque essa imagem é uma imagem do Flávio de Barros. Vocês devem ter alguma, enfim, são aquelas imagens petrificadas sobre o sertão, né? Essa imagem é absolutamente importante porque ela coloca, o nome dessa fotografia é 400 jagunços presos. Vejam, são mulheres acocoradas, algumas delas amamentando, são crianças, e o nome da fotografia é 400 jagunços presos. Essa foto é uma foto pré-massacre. As mulheres dessa fotografia, em sua maioria, são exterminadas brutalmente, degoladas, esfaqueadas. A operação de uma produção militar, sobre o que significou isso na primeira Canudos, ainda funciona como alegoria sobre, não só absolutamente central, quando a gente pensa na faveleira, né, ou na favela, que é a planta sertaneja que nomeou a forma de precarização do habitat no espaço urbano brasileiro, e que é a nossa nomenclatura, inclusive internacional, sobre o que significa estar privado de um acesso ou de direito à moradia, ou daquilo que a gente chama de direito à cidade. Vejam, não à toa, um dos nomes de Canudos é Belo Monte. Belo Monte é a figuração do projeto que a gente nomeou como neodesenvolvimentista e operou e continuou a operar o extermínio de indígenas e camponeses na Amazônia brasileira. Então, olhar Canudos é se encontrar e nomear e observar o limite do humano, o limite daqueles que são ou que não são considerados gente. E isso é absolutamente central, e é por isso que retomar Canudos é falar sobre a questão fundiária, é falar sobre a questão agrária, e é observar que a gente está falando dos sertões, mas a gente está narrando uma certa forma de interpretar a formação social brasileira, a formação territorial brasileira, sua incompletude e a superação dos dualismos que continuam a permear a nossa forma de observação da realidade brasileira em muitos lugares. Então acho que é um pouco quando o Caio fala e pergunta, né? O que a gente pode pensar, o que motiva, o que mobiliza, o que medeia um pouco de pensar, isso aqui é uma figuração do Brasil. Quando a gente chega a Canudos, eu entendo melhor o Rio de Janeiro, onde eu nasci, São Paulo, onde eu escolhi viver, e, enfim, né, com todas as suas milhões de contradições. E é por isso que reconstruir veredas é um pouco pensar sobre o sentido político de Canudos hoje, e não só essa imagem que a gente petrificou sobre o que significa o sertão e os sertanejos. É por isso. Acho que tem um pouco retomar aqui o argumento e também a estruturinha do livro. Eu acho que voltar para os sertões, para o livro Os Sertões, é importante, talvez por dois motivos. Eu acho que o primeiro deles é que é entender os sertões como uma narrativa, primeiro, né, para fazer sentido o que eu estou falando da narrativa. Canudos é o primeiro enfrentamento da República, né? Então, a República tinha acabado de ser proclamada aqui no Campo de Santana, e esse é o grande enfrentamento
da República e do processo de modernização brasileira e da passagem, né, então, de uma sociedade, passagem suposta, né, gente? De uma sociedade escravocrata para uma sociedade baseada no trabalho livre. Aspas no livre, muitas aspas. Ou no trabalho assalariado, melhor, talvez seja o melhor jeito. E o Canudos, então, a guerra contra Canudos é o primeiro enfrentamento da República com os que foram, então, considerados seus inimigos, né, chamados de monarquistas, colocados nesse lugar, né, e o que é importante de Voltar aos Sertões é que ele, na verdade, tem um texto anterior, né? Então, o Euclides escreve Os Sertões anos depois de que o massacre se completou, né? Mas antes disso, antes do massacre se efetivar, né, com as expedições, o Euclides escreve cartas, né, ou panfletos, que são publicados no estado de São Paulo, né? Num deles ele inclusive chama Canudos de a nossa Vendéia, né? E que vão construindo, na verdade, um conjunto de imagens sobre o que é um enfrentamento lá em Canudos, né? Então, Voltar aos Sertões aos Sertões, o livro, é importante nesse contexto, ou seja, Canudos Os Sertões não é uma obra que aparece do nada, né? Ela tem um diálogo efetivo com aquilo que se processou em Canudos, né? E ela não é só uma reflexão do Euclides sobre a guerra, sobre o massacre de Canudos. Euclides da Cunha participa do massacre, né? Participa do massacre no sentido de que ele constrói uma imagem que é necessária à República para transformar os sertanejos, os conselheiristas, as pessoas que vivem, estas pessoas aqui, numa primeira imagem, antes do enfrentamento, antes da guerra, no monstro monarquista completamente desgovernado, que precisa ser parado para não ameaçar o nosso processo de modernização, o progresso do Brasil, a grande modernidade, a passagem de uma sociedade atrasada para uma sociedade moderna, assalariada, iluminada, mas também, por outro lado, ele constrói Os Sertões, diz a Valnice, como meia-culpa, eu não acho que é uma meia-culpa, mas como aquela imagem de algo absolutamente petrificado e que vai ser porque não conseguiu se modernizar, foi enfrentada e foi destruída, e ainda o que havia sobrado seria necessariamente, suplantado pelo progresso. O progresso naquele momento era a chegada dos trabalhadores migrantes, que viriam a ser uma parte dos trabalhadores urbanos assalariados, né, que constituiriam aquilo que a gente vai chamar aí ao longo do século passado da classe trabalhadora, dos trabalhadores brasileiros. Então, é importante entender que Os Sertões, apesar de ser um livro de literatura, ele está absolutamente posicionado num debate político, está disputando uma visão sobre o que é esse país, né? Então, isso é algo também importante, né? A gente produz imagens, a gente produz imagens e produz formas de enfrentamento político, não só com armas, lá em campo. Então, quando a gente produz texto, conhecimento, literatura, poesia, ensaio, fotografia, filme, a gente produz uma determinada maneira de compreender a sociedade brasileira, compreender os seus sujeitos, compreender como se enfrenta, no caso das reportagens de Euclides e do livro Os Sertões. E eu acho que é também importante uma segunda coisa, que a Guerra de Canudos também foi a primeira guerra que foi sistematicamente fotografada pelo Exército Brasileiro, tá certo? O Exército Brasileiro contrata Flávio de Barros,
um fotógrafo até então desconhecido, baiano, pouco se sabe sobre Flávio de Barros, inclusive, né? Até hoje a biografia, quando a gente estava construindo aqui o caderno, é difícil de encontrar. Tem um texto maravilhoso do Cícero sobre essas imagens, enfim, é tudo que se sabe sobre Flávio. Mas é importante dizer que como esses dois mecanismos, né, os sertões e as fotografias do Flávio de Barros, produzem uma imagem sobre o Brasil e, sobretudo, sobre este processo de modernização que com a República tem o seu um marco importante, né? Então, e aí, por que eu falando isso? Porque esse livro não está impresso errado. Eles são 2 livros. Começa aqui, né? Parece, não, aqui não. Eu estou de cabeça baixa. Aqui e aqui outro livro que é um livro de fotografias. A ideia central disso é que nesse momento Canudos, na verdade, vai ser retratada tanto pelos sertões quanto pelo conjunto de fotografias que o Flávio de Barros produz naquele momento na guerra. Ela vai ser, não é possível pensar essa imagem que a gente construiu de Canudos como o lugar do atraso, dos sertanejos que foram ou que vão destruir a República, né? Ou que vão ser solapados pela modernização. São 2 coisas que na verdade é uma só, né? É um texto e são as imagens que produzem esta imagem do que o Benjamin chamaria dos oprimidos. E é importante fazer essa leitura aqui, olhar a contrapelo as imagens, porque ela dialoga e ela legitima, tanto o texto quanto as imagens legitimam uma maneira do Estado brasileiro se relacionar com esses outros, né? Com os movimentos sociais, com os camponeses, com os indígenas, com todos aqueles que ousaram querer viver segundo os seus próprios códigos, né? Então, o que Canudos me grita aos ouvidos é um pedido de autonomia. O que se reivindica ali é reforma agrária, é água e é, sobretudo, viver sob os seus próprios códigos, né? Que são códigos conflitivos. Também Canudos não é uma só, né? Não é algo homogêneo. Então, e o que é importante também frisar aqui, tem uma produção bastante substantiva a partir dos anos 50, né? Sobre justamente Canudos visto de dentro, Canudos visto de outros olhares que não os sertões, que não as imagens do Flávio de Barros. Então tem uma iconografia muito grande, né? Sobre a cidade, sobre as pessoas, sobre as várias Canudos e também sobre aquilo que se vivia no momento exato das imagens, né? No tempo presente da produção daquelas imagens e daqueles textos. E que aí eu acho que também fala muito para a gente aqui do Sul Maravilha, né? Como dizia a Graúna. Também tem uma imagem que a gente reconhece como a imagem sobre os sertões, aí pensando o sertão como essa grande massa homogênea, né? Desde o sul, que ela vai sendo reiterada, né? A partir de leituras que vão se sedimentando desde aqui, né? Desde do Rio de Janeiro, mas do Centro-Sul, né? Sobretudo São Paulo-Rio, né? Que é uma imagem do Brasil vista como se o Brasil fosse esse eixo aqui, né? E mais especificamente, num determinado momento, só de São Paulo, desde São Paulo, né? Nem o Rio. O Rio é aquilo que veio meio a reboque, mas ainda é a corte, é aquela coisa. Então, eu acho que tem uma coisa importante também ao se voltar aos sertões e dizer, olha, não é Canudos. Isso aqui é uma visão. Isso aqui foi produzido de uma determinada maneira para uma determinada coisa, né? E está absolutamente posicionado num determinado lugar de construção
isso aqui é uma arma, tanto quanto a matadeira, né? Os sertões, as imagens do Flávio de Barros são uma arma, tanto quanto a matadeira que atirava contra os conselheiristas. E essa imagem a gente muitas vezes reifica e ratifica, né, quando a gente não se desloca do Centro-Sul para entender o Brasil para além dessa chave dual. O Centro-Sul moderno, avançado, industrial, que vai salvar o Brasil, o resto do Brasil, né? O que sobrou do Brasil, aquilo que ainda não é Brasil e que vai virar Brasil quando deixar de ser atrasado, quando deixar de ser sertanejo, quando deixar de ser camponês, quando deixar de ser indígena, quando deixar de ser negro, quando deixar de ser qualquer coisa que não seja a loucura da modernização brasileira. Eu queria comentar algum. Acho que eu queria. O desejo do que me motiva a falar um pouco aqui agora é puxar esse fio e na verdade também responder uma pergunta que eu fiz a Joana quando ela botou a proposta na mesa e falou: Caio, vamos para Canudos? Eu falei: bora. Mas antes disso eu falei: Joana, por que voltar a Canudos? Por que iria a Canudos em 2019? E aí... isso que eu venho para dizer agora vem um pouco da experiência do pé no chão, do palmilhar Canudos, do estar no cenário da guerra junto com o João, de ouvir tudo aquilo, de sentir o sol batendo nas costas, um pouco disso. Complementando um pouco do que o Gustavo falou da importância da experiência de campo, né? De estar lá e de ouvir o que aquelas pessoas têm a dizer, enfim. Acho que isso permite com que a gente compreenda, com que a gente una um vínculo importante, que eu acho que é um vínculo que está aqui bastante presente, que é o vínculo do espaço e da política. E um vínculo que passe por entender e por compreender uma perspectiva e aí, mais especificamente, de territorialização das lutas sociais, que eu acho que é uma chave bastante importante para a gente compreender o Brasil. E nesse sentido, compreender Canudos em 2019 e o que é que isso traz. Nesse sentido, eu trago aqui 4 aspectos que foram bastante candentes, que saltaram aos olhos no período que a gente estava lá. Que fez, e acho que é absolutamente magnífico de pontuar, que fez exatos 365 dias, um ano, do dia que a gente estava na Flip. Fez um ano, 12 de julho de 2018 foi o dia que a gente pisou em Canudos, 12 de julho de 2019 foi o dia que a gente estava lá em cima do barco, no rio Perequeaçu, contando um pouco dessa história. Bom, então, 4 elementos que foram que saltaram aos olhos. O primeiro é o açude do Cocorobó, né? O açude do Cocorobó, a gente ficou numa pousada que a vista era para o açude. E é um mundaréu de água enorme, assim. E é o mesmo mundaréu de água que inundou a segunda Canudos. E aí, paradoxalmente, em 2019, o açude do Cocorobó é entendido como uma grande fonte de riqueza para a cidade de Canudos. É entendido como uma estrutura de avanço tecnológico. Afinal, sustenta uma cadeia produtiva importante para a região. Tem uma colônia de pescadores em Canudos. Tem 270 pescadores na cidade de Canudos, por conta do açude de Cocorobó. Então, hoje, na cidade de Canudos, e
no Brasil é entendido que sem o açude de Cocorobó não haveria Canudos. Acho que esse é um primeiro elemento para trazer à tona. O segundo elemento, que é exatamente decorrente do açude de Cocorobó, é o perímetro irrigado do açude de Cocorobó do Vaza Barris, que é uma região de 4.000 hectares, sustentadas por uma estrutura de 12 quilômetros de irrigação perenizada, ou seja, água corrente, inclusive vaza muita água. O que, para mim, que sou um soteropolitano, foi bastante chocante. 12 quilômetros de água perenizada, com 90% dos 4.000 hectares de plantação monocultivada de banana. Então, o olhar é bastante... É incrível, né? As bananeiras, aquelas folhas enormes, para quem tá... Para a história do Brasil, que está petrificada o sertão como o cacto, e etc. Bom, isso é bastante chocante. E é muito incrível que o perímetro irrigado hoje centraliza os fluxos produtivos da cidade de Canudos. Como eu já falei, é 90% da produção de banana, e que confere àquela região uma infraestrutura hídrica privilegiada e faz com que 1 hectare do perímetro irrigado custe nada mais nada menos do que R$100.000. E acho que, isso implica em um tipo de reprodução das relações sociais de trabalho, que junto com aquele mundaréu de água a gente consegue ver os paus de arara levando os trabalhadores rurais das suas casas para o perímetro irrigado. Terra de gente com dinheiro. Então, e tudo isso leva a gente para o terceiro elemento, que é o nível de regulação colocado ali. A quantidade de entidades que estão colocadas é muito grande. E a primeira e maior delas, sem dúvida, é o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra, e aí eu ressalto essa palavra, contra a seca, que é uma instituição federal que regula tudo aquilo. Além do DENOX. E o DENOX é tido como... E aí percebam, o DENOX é tido como um dos fundadores da cidade de Canudos. Foi o mesmo DENOX que alagou a segunda Canudos. E hoje ele é tido como um dos fundadores da cidade. Além do DENOX, tem a Associação do Distrito Irrigado do Vaza Barris, que é responsável pela infraestrutura desses 12 quilômetros, dessa infraestrutura de irrigação. A Cooperativa dos Irrigantes do Vaza Barris e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E tudo isso produz todas essas entidades estão amarradas em torno de um discurso da água e do desenvolvimento que é tão forte que produz que dentro das proposições que nós trazemos que produz um discurso consensuado sobre o que opera Canudos atualmente, sobre o que é hegemônico naquela cidade, que a banana é uma maravilha, de que a monocultura é o nosso horizonte, de que precisamos da água, de que o desenvolvimento é o nosso... precisamos nos desenvolver. E é engraçado, inclusive quando a gente foi lá, a gente construiu algumas mesas em conversa com essas entidades, e por conta de questões orçamentárias, era incrível como essas entidades se dirigiam a gente, porque a gente era meio que tido como os pesquisadores aí de São Paulo que estão vindo. E se dirigindo num apelo de que, nós se dirigindo a gente como um olhar de precisamos caminhar um progresso, vocês são a porta disso. Isso é absolutamente estarrecedor. E aí nos leva ao quarto elemento, que também seria rude da nossa parte achar que é só o progresso que reina em Canudos, né? Seria um erro grotesco achar que nessas largas avenidas assentadas pela modernidade no lombo do povo brasileiro, nós não acharíamos contrapontos, que nós não acharíamos a luta completamente misturada
com a terra e com o homem. E nesse caso específico que eu vou trazer agora, com a mulher. Que é a história de Maria do Angico, que nos recebeu na sua casa. Maria do Angico é camponesa das áreas de sequeiro, nas terras de como Gustavo salientou, nas terras de fundo e fecho de pasto, na Serra do Angico. Né? É isso. Maria do Angico, junto com seu companheiro Gilberto, nos recebeu na sua casa com um sorriso desse tamanho. Olhou pra gente e falou assim: a gente tinha chegado, bem-vindo ao nosso sertão sofredor. E aí nos recebeu lá, contou um pouco da sua história. Maria morou 20 anos no estado de São Paulo, decidiu voltar, contou um pouco da relação de como é construir uma comunidade de fundo e fecho de pasto na Serra do Angico, com todas as ameaças de grilagem de terra que são eminentes hoje. E particularmente a mim, chegar na casa de Maria do Angico, chegar na terra dela, naquele lugar aparentemente mais próximo do sertão iconográfico que estava na minha cabeça, um lugar seco, com sol forte, aquela terra vermelha, que aparentemente seria mais sofredor, fez com que a gente assentasse o olhar, fizesse com que a gente acalmasse e pudesse ver as diversas camadas que estariam ali presentes. E aí, falando nisso, acho que eu gosto dessa recuperação de lembrar do barulho do chocalho do bode, dos bodes de Maria do Angico, que é um barulho sincopado, que vai fazendo com que você acalme e possa perceber ali muitas coisas que estão presentes para além desse olhar petrificado. Foi assim que Maria do Angico nos levou para a sua produção de hortaliças, de verduras orgânicas, que eles comercializam na feira de produtos orgânicos. Ela nos mostrou nos levou para ver a cisterna, né? Porque e aí isso traz um pouco do que o Gustavo falou, que eu acho que é importante reiterar, que é a questão do combate da convivência, né? O DENOX é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. E aí Maria do Angico, com a cisterna, nos mostrou a tecnologia de irrigação que eles utilizam, que é uma tecnologia subterrânea. Por quê? Porque é muito sol, de fato. Precisa de água? Precisa. Se botar debaixo da água, debaixo da terra, evapora muito menos. Então não precisa de uma... Acho que um pouco do que está dito não precisa de um açude, precisa de água. Então, né? Vamos entender aquilo que está colocado na convivência com aquele território, com aquele espaço. Maria do Angico também nos mostrou a área de recatingamento, que é uma área destinada à cultura de espécies endêmicas da caatinga, que estão ameaçadas de extinção, e que é uma área muito importante para a preservação da caatinga, para a manutenção do modo de vida, etc. Lá onde inclusive tem plantas medicinais, onde parte dos remédios que ela comprava aqui em São Paulo, ela utiliza agora das plantas. E por fim, Maria do Angico nos recebeu no término de receber na sua casa, numa mesa deste tamanho, com 3 melancias enormes. Melancia que é 90% de água. E aquilo foi absolutamente saltante aos olhos e tocante. Acho que todos esses elementos que o mundo sertanejo nos permite, a partir deles nós conseguimos aprender uma série de dimensões não dualistas, como muito bem nos ensinou Chico de Oliveira, e aqui também eu presto minhas homenagens e a quem eu dedico esse momento, mas dimensões, componentes da dialética de modernização capitalista que tensionam a produção do espaço na contemporaneidade. Quero dizer com isso que o mundo sertanejo nos ajuda a entender como esta faceta da modernidade fundamenta a hegemonia da propriedade privada e da monocultura, e como este consenso, e aqui eu proponho entender o consenso como um avesso da política,
continua a silenciar as dissonâncias conselheiristas e populares presentes no Brasil e no sertão, que a Guimarães Rosa é o mundo todo. Num contexto de desespero da política que a gente está vivendo hoje, fruto de um descolamento profundo da vida do povo e de um deslocamento da compreensão do espaço com a política, o sertão, ou sertões, nos ensinam que as centelhas de esperança residem nos diversos modos de vida presentes na formação social brasileira. Em outros dizeres, a história, a tradição e a formação deste povo em luta pela permanência e pelas formas de persistência da vida nos ensinam que o sertanejo não é, antes de tudo, mas depois de tudo, um forte. Ouçamos Canudos. Não sei. Só para entendermos um pouquinho o contexto em que Caio fala um pouquinho disso, né? A Canudos Conselheirista, a guerra termina no dia 5 de outubro, no dia 6 eles queimam todas as casas, os corpos que estavam sepultos, né? E dias antes, no dia 2 de outubro, você tem lá a rendição conselheirista, sob a promessa de que aqueles que se rendessem teriam suas vidas poupadas, né? Depois dessa rendição, eles reúnem todo mundo, fazem uma fotografia icônica e depois saem degolando todo mundo, né? Ou seja, mulheres, homens, né? E há casos em que crianças são pegadas pelos pés e batidas em paredes, em paus, enfim, uma monstruosidade terrível. Isso nós vamos ver em diversos relatos daqueles que escreveram antes de Euclides. E é importante, nesse contexto do assunto do Cocorobó, porque aqueles que conseguiram sair de Canudos antes do cerco de 23 de setembro, retornam e fundam uma segunda Canudos no início do século XX, 1909, 1910. E aí você tem uma segunda Canudos nascendo ali em volta dos escombros do que foi a primeira Canudos conselheirista, a Belo Monte de Antônio Conselheiro. Né? Aí, 18 de outubro de 1940, Getúlio Vargas vai lá, conversa com a liderança política da região, diz: não, aqui precisa de um assunto, de uma barragem. E aí faz estudos e várias outras serras poderiam represar essas águas. E aí, não, a Serra do Cocorobó vai conseguir aí reunir cerca de 245 milhões de metros cúbicos de água. Nós vamos atender 20 municípios. E aí, beleza. E aí você tem a Canudos em 13 de março de 1969, inundada pelas águas do açude do Cocorobó. Depois da inundação fica aquele cemitério de águas. E aí, o que fazer agora com essa água, né? E aí, 4 anos depois foi pensado o perímetro irrigado para poder compreender alguns agricultores, né? E hoje está como está. Mas assim, a Canudos existe a todo tempo uma tentativa de apagamento da memória, né? E aí, só para compreendermos um pouco, tem um texto, né, de Manuel Neto, que eu gosto muito e cito isso, que ele vai dizer que tentaram com a guerra, com a construção da barragem, o que a guerra não conseguiu antes. Quem sabe, sob as águas, a chaga se fechasse para sempre e Canudos não passasse do frio registro da história. Não? Então, observem, né? Que a construção do açude não atendeu de forma alguma os 20 municípios, atende mal Canudos. A zona rural é abastecida com carro-pipa, comunidades que ficam ali a 6 km é abastecida com carro-pipa. Então, abastece uma pequena parte de Canudos e você tem ainda alguns defendem esse progresso, né, que existiu. Então, é o progresso, né, ou seja, é preciso destruir a memória para poder o progresso chegar até aquele lugar. Então, assim, eu sempre digo que é preciso repensar um pouco o que é a nossa história, né? Nós valorizamos muito mais a história do outro do que a nossa própria. E eu estou aqui e agradeço imensamente a Deus, agradeço a esses 3 que me lançaram o convite de estar vindo
nesse lançamento do livro, porque é uma figura sertaneja, né? Que vem lá do interior do sertão, lá do interior da Bahia, lá de Canudos, que descende de um povo que lutou na guerra e que está aqui hoje diante de vocês, contando um pouquinho isso, né? Então, eu acredito que nós só vamos compreender um pouco o que é o sertão a partir dessas leituras, dessas releituras que fazemos a todo momento. Então, eu agradeço imensamente a Joana, o Gustavo, o Caio, por me estender esse convite. E Canudos é isso, né? Canudos é resistência. Eu sempre digo, eu sou conselheirista, né? Porque eu não desisto nunca, não desisto, né? Dos meus ideais, e Canudos está ainda lutando para que esses ideais sejam fortalecidos, né? Seja na educação, mesmo com suas falhas, uma cidade que tem uma riqueza imensa, cultural, histórica, e que é preciso reacender essa chama. E só para concluir, né, eu quero falar um pouquinho do contexto do texto que está aqui no livro, né? E entre euclidianos e conselheiristas, Canudos resiste, né? Canudos resiste a todo momento a esse discurso do atraso, né? Que é preciso destruir algo para que se construa. E Euclides da Cunha chega no dia 16 de setembro lá no alto da favela, no Morro Vermelho, né, como eles chamavam, e olha e diz, escreve isso no livro Sertões, que embora Canudos seja uma construída, né, ela já é ruína, né, porque ele percebe que, claro, Canudos será destruída, isso foi a ordem que foi dada para que Canudos não ficasse pedra sobre pedra, né, e assim o fizeram. Então é preciso repensar isso. E Canudos está ainda resistindo ainda a tudo isso. Euclides da Cunha não escreve no livro Sertões que Canudos tinha professora. Euclides da Cunha não escreve no livro Sertões que Antônio Conselheiro estudou latim, estudou francês, lecionava português, aritmética, que defendia os pobres nas causas, né, advogando sem formação. Ele não diz que Conselheiro foi traído, mas que continuou sua vida e casou novamente, que teve filho. Euclides da Cunha, se você for ver as contradições que existem no livro Sertões, são muitas, né? Então ele vai chamar o Canudos o povo de Canudos de um bando de ignorantes, né? Conselheiro em Canudos tinha professora, Conselheiro tinha 3 professores que lecionavam em Canudos, existia uma rua dedicada às professoras lá em Canudos. Então observe a preocupação de Antônio Conselheiro com a educação, né? E hoje vivemos um momento em que estamos vivendo uma alienação terrível, e o Conselheiro fazia questão disso. E aí tem um texto, para mim finalizar, que ele vai dizer, uma entrevista de Nertan Macedo a Honório Villanova, um sobrevivente da guerra. Ele vai perguntar quais são as recordações que você tem sobre Canudos. E aí o Honório Villanova vai dizer: recordações, moço, grande era Canudos do meu tempo. Quem tinha roça tratava da roça na beira do rio. Quem tinha gado tratava do gado. Quem tinha mulher e filhos tratava da mulher e dos filhos. Quem sabia rezar ia rezar. De tudo se fazia porque a nenhum pertencia, e era de todos, na regra ensinada pelo peregrino. Então observe, né? Algo que foi Canudos. Então é preciso ouvir a voz dos vencidos. Não os vencidos na palavra integral do termo, mas aqueles que foram castigados, né, por armas, por sabres, por baionetas, né? Então Canudos é isso, né? O Belo Monte é isso, é resistência, é força, é fé, e eu continuo na luta. Eu sou conselheirista, eu sou Canudos, eu sou Belo Monte, eu sou Antônio Conselheiro, eu sou Sertão, eu sou Sertões. Obrigado.